A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom poder estar junto com você em mais um culto online, o primeiro culto do ano, um ano em que nós estamos profetizando que será um ano de bênçãos, um ano de cura, de milagres, o ano em que nós daremos fim a essa pandemia, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. E eu creio que o ano de 2021 trará coisas tremendas, coisas maravilhosas para nós. Deus pode nos surpreender, mesmo em meio às crises. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma mensagem para iniciar esse momento aqui com você, que está em Salmos capítulo 32, Salmos 32, versos 1 e 2, que diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Às vezes nós precisamos reconhecer os nossos próprios erros. Reconhecer os erros é doloroso a princípio, porque a nossa natureza não é de assumir que somos falhos. Na realidade, a nossa tendência é fingir que estamos bem para os outros, para nós mesmos e até para Deus. Mas é impossível nós enganarmos a Deus. Nós podemos enganar as pessoas, nós tentamos enganar a nós mesmos, mas a Deus nós não enganamos. Deus sabe exatamente o que nos impede de vivermos em santidade e de vivermos uma vida plena que Ele conquistou por nós na cruz. E no Salmo 32, o salmista, ele não diz assim: feliz é aquele que não tem pecado nenhum, pois essa pessoa não existe. Mas ele diz: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Quando nós refletimos sobre isso, nós podemos ficar mais aliviados, porque nós entendemos que Deus não exige de nós perfeição. Ele quer a nossa perfeição, mas Ele não exige isso de nós, mas Ele exige o arrependimento. Ele busca um coração quebrantado, que reconhece as próprias falhas e que está disposto a recomeçar. Reconhecer os próprios erros é essencial para todo aquele que quer, que precisa experimentar da alegria da salvação. Faça isso nesse momento. Vá para algum lugar quieto e fale com Deus. Abra o seu coração e diga a Ele aquilo que Ele já sabe, mas peça que Ele gere arrependimento no seu coração. O desejo do Senhor é que o seu coração seja sensível e quebrantado, para que todos os dias você experimente a alegria da salvação e da presença de Deus. Amém? Esse é um texto de hoje, do dia 3 de janeiro, do meu livro Recomece a Viver. É um livro que está disponível para você adquirir pela editora UP Books. O link vai estar na descrição desse vídeo. E é um livro que nos incentiva a nos alimentarmos todos os dias de uma porção da palavra de Deus. Isso, irmãos, tem sido essencial para mim. Eu não sei para você, mas nesse tempo de crise, de pandemia, me alimentar da palavra do Senhor me ajudou muito, me ajudou bastante. Às vezes a gente se vê em meio a tantos problemas, a tantas responsabilidades, tantas coisas que fugiram ao nosso controle, mas aí nós mergulhamos dentro da palavra e recebemos aquele refrigério, recebemos força, recebemos fé no nosso espírito, esperança, e aí nós conseguimos prosseguir, conseguimos continuar com a nossa vida. Então, se você puder,
para esse início de ano, adquira esse livro, ele vai te ajudar. Amém? As pessoas dizem assim, quando você adquire, você estará nos abençoando. Na verdade, você está sim nos abençoando, com uma pequena quantia ao adquirir esse livro, mas você estará sendo ricamente abençoado também. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar diante dessa palavra, para nós, daqui a pouco, compartilharmos, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Se você está chegando aqui agora, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você compartilhe esse link. Obrigado a todos que têm compartilhado as mensagens Minuto com Deus diariamente. Nós recebemos milhares de testemunhos de como elas fazem a diferença na vida das pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto, você pode se tornar membro. Tem um íconezinho aqui embaixo, acho que é desse lado aqui, onde você se torna membro do canal. Tá? E assim você estará nos apoiando. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, somos gratos a Ti por mais um dia, por mais um ano que se inicia e por esse tempo de recomeço que o Senhor nos permite. Ó Deus, que a partir de hoje, diante dessa palavra, eu e esse irmão e essa irmã que está ouvindo essa mensagem, possamos olhar para dentro de nós mesmos. Não queremos mais viver de uma fachada. Não queremos mais, Senhor, esconder as nossas falhas, os nossos erros, porque a Tua palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Queremos nos arrepender, abandonar o nosso pecado e alcançar a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia. Que nós sejamos capacitados a isso. Nos dê sensibilidade ao Teu Espírito Santo, para que nós possamos ouvir e reconhecer a Tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque nos comentários aqui o seu nome, o lugar de onde você está falando. E você pode também deixar o seu pedido de oração. No momento da transmissão, eu não consigo ler todas as mensagens, mas depois eu vou repassando uma por uma e eu leio todas as mensagens e eu oro individualmente por todos os pedidos aqui colocados. Amém? Dá um trabalho, dá um certo trabalho, mas eu faço isso. Então, eu quero que você saiba que todos os comentários que você coloca aqui no nosso canal, eles não são desprezados, eles não são desconsiderados. Eles são lidos e eles são importantes para nós. Irmãos, um último aviso aqui. Ao final desse culto, nós vamos celebrar a ceia, a primeira ceia do ano. Para quem acompanha aqui o nosso ministério, nós não temos feito cultos presenciais desde a época da pandemia que nós adotamos o formato online e, para a glória de Deus, temos alcançado muitas pessoas e nós temos feito a ceia de forma online. Então, se você puder, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, para nós celebrarmos esse momento de comunhão, com o corpo de Cristo. Pastor, mas todo mundo pode cear? Se você já confessou a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você pode tomar a ceia conosco. Assim que você puder, no primeiro momento, procure se batizar. O batismo, ele não traz salvação, mas ele é uma atitude do salvo, sabe? Assim como o dízimo, as ofertas, não são uma condição de salvação, mas são uma atitude do salvo. Então, se você puder, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, e nós vamos tomar a ceia juntos ao final dessa mensagem. Nessa semana que se passou, na última semana,
eu postei uma mensagem sobre o texto de Josué, capítulo 1, e eu chamei essa mensagem de Ano Novo, Promessas Renovadas. E talvez você que acompanha o canal, você ouviu essa semana essa mensagem, mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse texto. É um texto que sempre fala conosco, é um texto que fala de um recomeço, é um texto que fala de uma nova etapa, de um novo momento na vida de Israel, e por isso ele é tão propício para os nossos dias. Se eu tivesse feito um culto no dia 31, eu não pude fazer, porque eu estava trabalhando, na verdade, mas se eu tivesse feito um culto, certamente essa seria a palavra que eu iria usar. Então eu queria que você acompanhasse esse culto até o final, porque Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Eu não tenho uma palavrinha para você. Eu tenho uma palavra aqui que é de Deus, que é da Bíblia, que pode transformar a sua vida para esse ano que se inicia, esse ano de desafios, esse ano em que nós sabemos que 2020 acabou, mas a pandemia não acabou, a crise não findou. Então, Deus quer renovar as suas forças, Deus quer renovar a sua fé, Deus quer colocar em você ousadia e coragem para que você encare de frente esse novo desafio que se coloca diante de nós, que é o ano de 2021. Aleluia. O texto diz assim, Josué capítulo 1, abra sua Bíblia. Josué capítulo 1, versos 2 e 3. Na verdade, eu vou ler inicialmente os versos 2 e 3, mas depois eu vou discorrer aqui ao longo da mensagem em alguns pontos e eu posso mencionar outros versículos. Portanto, deixa aberto aí no livro de Josué, capítulo 1. Diz assim, olha, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se, aleluia, prepare-se, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Israel estava chegando ao final de uma etapa, ao final de uma era, ao final de 4 décadas, 40 anos caminhando pelo deserto. E naquele momento, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Lembra que lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão e disse assim, sai da tua terra, sai da casa dos seus pais, da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra era Canaã, que era a terra que agora Israel estava para entrar e possuir. Só que havia um fator aqui que nós precisamos considerar. O texto começa dizendo assim, meu servo Moisés está morto. Isso não pode passar despercebido por nós, quando nós analisamos esse texto. Se você não se lembra, Moisés foi aquele que conduziu o povo no momento em que eles saíram do Egito. Moisés foi aquele que Deus falou com ele lá no deserto, no meio da sarça, dizendo, eu ouvi o clamor do meu povo e vim para libertá-los. Moisés foi aquele por meio do qual Deus trouxe as pragas para o Egito, mostrando para Faraó que ele, o Senhor Todo-Poderoso, é que estava tirando os filhos de Israel do Egito, da condição de escravos. Moisés foi aquele que operou grandes milagres. Um dos mais marcantes foi quando ele chegou diante do mar
E Deus disse a ele: diga ao povo que marche. Por que oras a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E o Senhor o orientou para que ele tocasse no mar com o seu cajado. E quando Moisés tocou o mar, as águas se abriram, mostrando que para Deus não existem coisas impossíveis, que Ele pode, independentemente das circunstâncias, abrir as águas diante de nós para que nós caminhemos em terra seca. Moisés foi aquele que clamou a Deus quando o povo estava com sede no deserto, e Deus pediu a ele que ferisse a rocha, e Moisés feriu a rocha e ali brotou água. Olha quantas coisas Deus fez através de Moisés, irmãos. O poder é de Deus, o milagre vem de Deus, mas Deus usou este homem, um líder, para conduzir esse povo. Moisés era um referencial de liderança. Moisés era aquele a quem as pessoas se dirigiam quando elas tinham questões a se resolver. Moisés foi aquele que subiu ao monte e trouxe de lá os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Moisés falava, ou melhor, a Bíblia diz que o Senhor falava face a face com Moisés. Moisés conhecia Deus face a face. Ele falava com o Senhor, ele tinha uma intimidade com Deus. E agora Moisés estava morto. Não havia morrido um qualquer. O maior líder do Antigo Testamento estava morto. Só que quando Deus permite que alguém se vá, Deus coloca outra pessoa no lugar. E era isso que ele estava falando aqui. Talvez muitas pessoas associassem o mover de Deus a Moisés. Mas Deus estava falando com Josué que ele agora tinha essa responsabilidade de conduzir o povo. Olha o que Deus diz. Moisés está morto, agora você, Josué, e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Primeiro, Josué, eu estou encerrando uma etapa na vida de vocês. Eu estou encerrando um ciclo. Mas eu estou permitindo que vocês continuem avançando. Embora vocês não tenham mais a referência de liderança de Moisés, mas isso para mim, o Senhor, não importa, porque eu estabeleço um novo tempo na vida de vocês. O ano começou, mas as promessas de Deus também foram renovadas. Israel estava diante de um novo tempo, uma nova era, uma nova etapa. E Deus estava dizendo assim, aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, e aquilo que eu comecei a fazer por meio do meu servo Moisés, eu continuo fazendo a você, Josué, e a todo esse povo. Porque o poder de Deus não está limitado à ação de homens. Isso serve para você que às vezes vai no culto por causa de uma determinada pessoa. Não, eu vou lá no culto porque o pregador tal vai estar lá. O pastor vai estar lá, o bispo vai estar lá. Irmãos, quem tem que estar em algum lugar é Deus. É a presença do Espírito Santo que vai fazer a diferença, que vai operar o milagre, a restauração. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Não pense você que a ação de Deus está limitada aos homens, porque não está. Aleluia. Aleluia, Jesus. Depois de passar por um tempo de 40 anos, andando em círculos pelo deserto, eles agora iriam viver um tempo de conquistas. E aquele que, para muitos, era o símbolo dessa libertação, né, Moisés, estava morto.
E Deus falou várias vezes para Josué que ele não tivesse medo. Deus ministrou coragem a Josué. E é isso que eu quero falar com você também. Talvez 2020 tenha sido um ano tão difícil para muitos de nós, tão pelejado, um ano que não acabava nunca, não é mesmo? Um ano que se arrastou, um ano em que nós vimos os nossos recursos financeiros muitas vezes se esgotando. Milhares, mas milhares de pessoas perderam empregos, ficaram dependendo de uma ajuda, ou do governo, ou das pessoas, ou da igreja, ou de alguém, de um familiar, mas aprenderam a depender de algo, de alguém. Talvez 2020 tenha sido para você o ano de perdas. Irmãos, eu não gosto de ficar alimentando lembranças ruins, mas eu preciso considerar as centenas de mensagens que nós recebemos de pessoas que perderam entes queridos. Teve uma irmã que mandou assim para mim: pastor, esse foi o ano em que eu perdi o meu marido e perdi os meus pais. Olha que coisa terrível. Então, quando nós viemos de uma experiência como essa, muitas vezes nós ficamos com medo. Nós temos medo. Imagina a situação de Josué. O tempo inteiro ele estava acostumado a servir a Moisés. Só que agora Moisés partiu e Josué se viu ali diante daquele povo, 1,5 milhão de pessoas aproximadamente, liderando 1,5 milhão de pessoas no meio de um deserto e diante agora de uma nova etapa, um novo momento. Canaã era uma terra boa, uma terra abençoada, terra que mana leite e mel, terra de frutos gigantescos, mas também a terra dos inimigos, uma terra que estava ali para ser conquistada. Então Josué teve medo, assim como o povo também deve ter ficado apreensivo. Mas Deus tratou de ministrar coragem na vida de Josué, por causa desse momento novo. Na mente dele deveria estar se passando: o que me aguarda agora? O que eu vou enfrentar daqui por diante? Talvez você esteja assim, diante de 2021. Eu não sei o que me aguarda. Eu não sei o que nos aguarda. Eu não sei como será este novo ano. Nós oramos para que seja um ano de milagres, para que a cura para essa doença seja descoberta, a vacina ou o tratamento, o que seja, mas que nós possamos ter liberdade. Eu oro para que a economia se alavanque novamente, para que a porta de emprego se abra para você que está desempregado. Eu oro para que as suas necessidades sejam supridas. Eu não sei como será 2021, você também não sabe, ninguém sabe. Eu vi pessoas aí, videntes, fazendo previsões. Por que não previram que haveria uma pandemia no final do ano? Nem os videntes, nem aqueles que consultam astros, né, o que a Bíblia condena, nem os profetas que estão no nosso meio previram essa crise que aconteceu em 2020. Então, 2021, não se arrisque a dizer como será. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: independentemente de como será o ano de 2021, se será um ano de bênção, se nós continuaremos em crise, se será um ano de cura, ou um ano em que as enfermidades continuarão rondando, batendo a nossa porta, independentemente de qualquer uma dessas coisas, nós temos a certeza de que Deus está no controle. O que Deus estava dizendo para Josué é: embora Moisés tenha partido, embora o grande líder de vocês tenha ido, embora esteja se iniciando um novo tempo na vida de vocês, as promessas que eu fiz continuam de pé. Receba essa palavra em nome de Jesus. As promessas de Deus continuam valendo na sua vida. Não tenha medo, tenha coragem. Enfrente, encare esse ano
de 2021 de cabeça erguida, confiante, porque o Senhor é contigo. O Senhor não te desamparou, Ele não se esqueceu de você. Um novo ciclo está se iniciando, uma nova etapa, mas as promessas do Senhor estão se renovando também na nossa vida. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o medo paralise você. Não deixe que a ansiedade tome conta da sua mente. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo da crise. Não tenha medo da morte. Tomara Deus que seja um ano abençoador, mas somente Ele, o Senhor, sabe o que nos espera. Nós, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, assim como aquela oração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, nós continuamos louvando a Deus, nós continuamos crendo, nós continuamos depositando a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Podemos descansar nele. Ele não retirou as suas promessas. Pelo contrário, aqui nesse texto, ele está renovando a aliança que tinha feito com o povo quando os tirou do Egito. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui durante o período de dificuldade, durante o período de deserto, eu estou com vocês ainda. Eu estou junto com vocês. O Senhor está junto com você, junto com a sua família, nesse 2021. Mesmo que você não tenha dito isso para ninguém, mas talvez no seu íntimo aí, dentro de você, você está com medo. Mas os tempos podem mudar, as pragas podem ganhar uma nova roupagem, ainda que esse vírus venha com uma nova mutação, ainda que a pandemia se prolongue, o nosso Deus não muda. Ele é quem nos conduz, é quem nos guarda, é quem nos guia, nos protege. Ele é quem supre as nossas necessidades. Apenas confie nele. Amém? Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Talvez você chegou aqui, né, nessa transmissão com tantas incertezas, com tantas dúvidas, com uma ansiedade que dominava o seu coração. O Espírito Santo está ministrando fé, coragem, paz, para que você entre nesse ano de forma positiva, para que você respire fundo, arregace as mangas e encare os desafios que estão pela frente. Sim, haverá gigantes a serem derrotados, haverá cidades para serem conquistadas. Jericó foi a primeira cidade, era uma cidade fortificada, de muros intransponíveis. E logo num primeiro momento, Deus tratou de operar um milagre para mostrar a Josué e ao povo que ele estava junto com aquela nação. Deus estava junto com Israel, assim como Deus está junto comigo e com você. Diante dessa crise, não desanime. Diante das adversidades, dos obstáculos, não perca a sua fé. Continue crendo. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, o Senhor é contigo. O Senhor não te desamparou. Antes que essa crise chegasse, Deus já sabia que ela viria. E Ele está com você, cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando da sua saúde. Creia nesse Deus maravilhoso que te ama e que tem um propósito na sua vida. Esse Deus que nos amou tanto, que nos entregou o Cordeiro vivo que desceu do céu, aquele que nos reconcilia com Ele, aquele que leva os nossos pecados. Jesus Cristo veio por minha causa e por sua causa. Ele é a maior prova do amor de Deus por nós. Ele é a maior expressão do amor de Deus
É a prova real e viva de que o Senhor tem uma aliança conosco. E não será crise, pandemia que vão esfriar a nossa fé e nos afastar das promessas de Deus. Jesus veio ao mundo, Jesus se fez homem, Jesus foi levado à cruz sem ter pecado nenhum por minha causa e por sua causa, e morreu por nós. Eu quero, diante dessa palavra, orar por você, orar pela sua vida, orar por mim também, pela minha família. Lembrem-se de mim nas orações. No dia 1º de janeiro, eu completei mais um ano de vida pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma oração agora, diante dessa palavra, pedindo ao Senhor que coloque paz no seu coração, coloque fé e esperança no seu coração. Deixe o seu pedido de oração aí, vamos orar juntos? Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Se você está acompanhando essa mensagem, você é membro do canal, você já faz parte desse ministério, ajude aí nas orações também. Não ore só por você, leia algum comentário e ore por esses pedidos que estão aí. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Pai. Senhor Deus, somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, nós estamos diante de um novo desafio, diante de um novo ano que se inicia. E muitas vezes, essa nova etapa, por causa da incerteza que temos, por causa da insegurança, ela nos provoca medo, ela nos paralisa, porque nós não sabemos o que iremos enfrentar. Israel tinha tido uma experiência de deserto, de 40 anos de aprendizado, de uma escola no meio do deserto, mas agora era um tempo novo e eles estavam apreensivos, assim como eu e meus irmãos estamos apreensivos. Mas diante dessa palavra, nós reconhecemos, nós entendemos que as promessas do Senhor são renovadas, que a aliança do Senhor é renovada. E por isso, nós cremos que poderemos enfrentar qualquer inimigo que se levantar contra nós. Eu te peço que o Senhor guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, nos dê força, coragem, capacitação para entrar e conquistar a terra, para entrar e sermos vencedores em 2021. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, o apóstolo Paulo falou sobre uma ordenança que Jesus nos deixou. Esse Jesus que veio, que morreu por nós, que nos faz vencedores, esse Jesus que derramou o seu sangue na cruz por causa dos nossos pecados, ele tomou uma ceia junto com os seus discípulos. E quando ele tomou essa última ceia junto com os seus amigos mais próximos, com os seus discípulos, ele disse assim: olha, eu vou pedir que vocês façam isso para se lembrarem de mim, em memória de mim. Toda vez que vocês se reunirem, que vocês forem comer esse pão e beber esse vinho juntos, lembrem-se de que eu morri por causa de vocês. Lembrem-se da minha morte. Porque esse pão, ele simboliza o meu corpo e esse vinho simboliza o meu sangue. O meu corpo é despedaçado por causa de vocês, é levado à cruz por causa de vocês, e o meu sangue é derramado para a remissão dos pecados de vocês. E o apóstolo Paulo explicou isso em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês.
façam isso em memória de mim. Façam isso para se lembrarem de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem entender essas coisas, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Tem pessoas que durante a ceia ficam examinando os outros. Ficam olhando assim, ó, deixa eu ver se o fulano vai tomar ceia. Ah lá, não tá, é porque está em pecado. Examine a você mesmo, é o que diz a palavra. Olhe para dentro de você. Pecados todos nós temos. Mas quando nós estamos tomando esse cálice e comendo esse pão, é porque nós reconhecemos que somos pecadores. Nós estamos pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E nós estamos relembrando que um dia Deus enviou o seu Filho para morrer por nossa causa. Esse pão não tem nada de mais, não tem nada de mistério nele. Ele é um pão qualquer, um pão que eu comprei na padaria. Mas nesse momento ele simboliza o corpo de Jesus. Esse suco de uva eu comprei também no supermercado. Mas ele, nesse momento aqui de ceia, de comunhão que eu estou tendo com vocês, de forma online, ele simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por minha causa e por sua causa. Então, se você tem esse entendimento, se você já entregou a sua vida a Cristo e reconhece que é pecador e que precisa da misericórdia de Deus, eu te convido a comer e a beber junto comigo, nessa primeira ceia de 2021. Comamos e bebamos todos juntos. Eu quero agradecer a você que esteve até aqui, até esse momento de culto junto conosco. Desejar a você um ano abençoado, um ano de vitória, um ano de milagre. Que você veja o agir de Deus na sua vida e em toda a sua casa, em toda a sua descendência. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto. Continue acompanhando e compartilhando Minuto com Deus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém.